A falta de luz atinge milhões de brasileiros e até na segunda maior cidade do país, há moradores que não têm acesso à energia elétrica, isso em casa. Em comunidades do Rio de Janeiro, a falta de dinheiro e a violência são as principais responsáveis pela pobreza energética. Na reportagem de hoje da nossa série especial, você vai ver como a escuridão afeta a vida dessas famílias. O Rio de Janeiro é luz. Do sol na praia, dos refletores do Maracanã, dos fogos de artifício do Réveillon. São quase 7 milhões de habitantes e mais milhares de turistas que circulam por aqui todos os dias, deslumbrados com as maravilhas de uma cidade que não para. Em pleno Rio de Janeiro, você ficar sem luz, né? Todo mundo com luz e você sem luz? Você viver no escuro, na escuridão? Que às vezes a gente fala, poxa, todo mundo tem luz, a gente não tem, né? Por quê? A gente não tem luz, né? E realmente a gente se sente assim excluída, né? As lâmpadas estão no lugar, mas não acendem. São uma recordação da energia elétrica que um dia chegou até a casa. Estamos na Floresta da Tijuca, no coração do Rio de Janeiro. Desde 2013, um grupo de famílias tenta viver por aqui sem eletricidade. Segundo os moradores, o terreno pertencia à Sociedade Hípica Brasileira, que cedeu o espaço a funcionários no século passado. Mas o governo federal entende que o local faz parte de uma área de preservação ambiental e não deveria estar ocupado. A fiação aparente até foi substituída pela subterrânea. Mas diante da disputa, tudo foi deixado de lado, inclusive os moradores. Tudo que a gente compra tem que ser consumido, que estraga tudo, né? É quando a tarde começa a cair que a preocupação dos moradores aumenta. Sem a luz do sol e com a mata fechada, aqui embaixo escurece muito rápido. Agora, por exemplo, só é possível fazer essas imagens por causa da iluminação que a gente trouxe. Porque se os equipamentos forem desligados, essa é a realidade de toda noite. Foi nessa escuridão que a mãe da dona Aide escorregou e caiu no banheiro. Dona Maria quebrou o fêmur e os ossos do ombro. Ela morreu em 2019. Hoje, placas que captam energia solar são um alento, mas as baterias não funcionam a noite toda. Numa emergência, o que fazer de madrugada aqui? Morre. Não tem como você se comunicar com ninguém. A direção do Parque Nacional da Tijuca afirmou que só vai se manifestar na justiça. A falta de eletricidade dos moradores da Floresta da Tijuca não é uma situação isolada no Rio. Um levantamento feito em 15 comunidades daqui mostra que mais de 40% dos imóveis pesquisados não tem medidor de energia elétrica instalado. Uma das principais queixas é que as equipes da companhia elétrica não entram nessas áreas. Eu posso citar aqui o exemplo de uma moradora que ela não tinha sequer acesso à energia. Ela morava numa rua mais acima, ela teve que pagar o poste do próprio bolso, ela teve que comprar a fiação do próprio bolso para conseguir puxar da rua de baixo. A pesquisa também ouviu moradores que não têm condições financeiras para manter uma ligação regular. É o chamado conceito de pobreza energética, quando os gastos com a conta de luz superam 10% da renda familiar. 1 em cada 3 entrevistados está nessa situação. Para a maioria, esse dinheiro poderia ser revertido para mais comida na mesa. Por isso, em alguns casos, a luz fica em segundo plano. A gente encontra em todas as comunidades pesquisadas casos de pessoas que não tinham acesso à luz. São casos minoritários, tá? É uma coisa que os dados da pesquisa mostram, quanto percentual de famílias que têm luz, e a esmagadora maioria tem
à luz, né? Seja ligação regular ou irregular, mas tem acesso à luz. Mas é impressionante que ainda tem uma minoria que não tem luz. Quase metade dos entrevistados admitiu ter ligações clandestinas, os chamados gatos de luz. Esta moradora, que prefere não mostrar o rosto, decidiu mudar para uma casa nessa situação. Muitas pessoas hoje, quando moram de aluguel e têm oportunidade de morar numa residência onde já não paga energia, procuram essa alternativa porque as condições não dão. A maior parte ganha menos de um salário mínimo. As casas que nós visitamos, os moradores sempre nos relatavam que era basicamente a realidade do brasileiro, né? Uma geladeira, uma televisão e 2 ventiladores, 3 no máximo. Tem comunidades onde, quando é feita a pergunta sobre acesso, a pessoa fala que não é pela concessionária, porque ela recebe, na verdade, por um poder paralelo. Na prática, é quem controla em alguns territórios. Isso também existe. Em maio, a Light, concessionária responsável pelo fornecimento de energia para mais de 30 municípios do estado do Rio, incluindo a capital, entrou em recuperação judicial. A companhia atribui parte das dívidas, que chegam a 11 bilhões de reais, aos chamados gatos de luz. Mas há também problemas de gestão, segundo especialistas ouvidos pelo Jornal da Record. Para compensar o caixa, a empresa aguarda autorização para um reajuste extra de 10% nas contas dos consumidores. Seja porque a energia simplesmente não chega, seja porque chega por meio do poder paralelo, a pobreza energética no Rio de Janeiro coloca em risco o pouco que essas famílias têm. A escuridão encurta vidas, como a da Dona Maria, da Floresta da Tijuca. Piora a alimentação de quem não consegue armazenar comida e priva essas pessoas de um bem raro nos dias de hoje: o tempo que vem com as facilidades de uma rotina movida à eletricidade. Eu tento ter a esperança de que um dia as coisas vão melhorar e que as minhas filhas não venham passar por isso, o que eu passo hoje com 41 anos. O episódio do podcast JR 15 Minutos de hoje fala sobre os brasileiros que não têm acesso à rede elétrica no país. O Luiz Fara Monteiro e a repórter Ingrid Gribel falaram com o professor da Fundação Getúlio Vargas, Edson Fernando. Você pode ouvir no r7.com, no Play Plus e nos aplicativos de podcast.